Olá, você está no canal Identidade e Propósito, eu sou Marcelo Barros e o tema de hoje é por que eu faço o que faço mesmo não querendo fazer? Vamos ao assunto. Pois é, esse é o assunto de hoje. Você quer fazer uma coisa e não consegue, ou quer deixar de fazer uma coisa e também não consegue. Não entre em crise. O apóstolo Paulo também passou pelo mesmo drama. Romanos 7,19 diz o seguinte: pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é que eu faço. E por que fazemos o que fazemos? Por que tomamos atitudes mesmo sabendo que elas serão danosas e prejudiciais? Porque acabamos magoando pessoas que nós amamos e dizemos coisas a elas que não deveríamos dizer? Há uma razão por tudo isso. Eu quero compartilhar com você o porquê e o motivo. Segundo estatística, 95% das nossas escolhas, decisões, são baseadas em decisões automáticas, porque estão armazenadas no nosso subconsciente. E apenas 5% são informações recentes, por isso elas não têm o poder de nos mover na direção certa. Deixa eu explicar melhor para você. Você já se sentiu de uma maneira, mesmo não querendo se sentir, ou tendo atitudes que você não gostaria de tomar? E por quê? Já vi muitas pessoas, inclusive eu, lutando com os meus sentimentos, lutando com as minhas atitudes, tentando mudar a mim mesmo, os meus hábitos, e eu não consegui. E eu descobri o porquê. Porque eu estava lutando com a fumaça e não lidando com o fogo. Deixa-me me tornar mais claro. Todo pensamento produz sempre um sentimento. E todo sentimento produz uma vontade. E toda vontade produz uma atitude. E uma atitude tomada várias vezes se torna um hábito. Então, se eu quiser mudar o meu hábito, eu tenho que mudar o meu pensamento. Se eu quiser mudar o meu sentimento, eu tenho que mudar a minha maneira de pensar. Eu posso pensar sem sentir, mas eu não posso sentir sem pensar. É por isso que a verdadeira guerra espiritual é no campo da razão, da lógica, da mente. Jesus tão logo foi batizado no Espírito Santo, saindo do Rio Jordão, voltou para a sua cidade natal. Mas antes disso, ele foi levado pelo Espírito ao deserto e ali ele foi tentado. Eu acredito particularmente que Jesus foi tentado na sua mente. Pensamentos vieram sobre o seu coração, fazendo com que pensasse seriamente em desistir de algumas coisas. E com nós não é diferente. A todo momento os pensamentos vêm de todas as direções, vêm espontaneamente, vêm através da voz das pessoas, vêm através das circunstâncias que nos faz pensar e refletir. Mas eu tenho certeza e convicção que o inimigo quer a todo momento produzir pensamentos errados para que nós tenhamos emoções erradas, vontades equivocadas e atitudes erradas. Assim, as atitudes sempre produzem consequências. E muitas das consequências que nós convivemos hoje são fruto de pensamentos errados que alimentamos no passado. Existe uma célebre frase ou ditado que diz assim: é impossível impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas é possível impedi-lo de fazer um ninho no meu cabelo. O que quer dizer que é impossível você filtrar os seus pensamentos, mas você tem o poder e a habilidade de não permitir que esse pensamento ganhe forma, raiz, que você construa dentro do seu coração uma imagem. Veja Adão e Eva, por exemplo. Adão e Eva estavam no jardim do Éden, viviam na perfeição, na bênção e na comunhão com Deus. E como foi que Satanás conseguiu tirar um casal que via na plenitude, 100% debaixo da graça de Deus, no favor de Deus, e levá-lo a viver fora do Éden? Qual foi o poder que Satanás usou para convencê-los a tirar do ponto A e levá-los para o ponto B? Da bênção para a maldição, da fartura para o suor com lágrimas, com dores de parto, espinhos, um pensamento. Satanás usou a serpente para plantar uma ideia no coração de Eva. Olha, se você comer esse fruto, os seus olhos serão abertos e você será igual a Deus. E sabe de uma coisa? O diabo continua usando a mesma estratégia, vez após vez.
Talvez seja por esta razão que você está tentando mudar o seu comportamento, a sua forma de tratar as pessoas, de conversar, de expressar a si mesmo, de tratar assuntos sérios, não tem conseguido. Fruto de pensamentos errados. E a pergunta que se faz é: como eu posso mudar isso? Todo pensamento gera um sentimento, que produz uma vontade, que produz uma atitude, que gera uma consequência. Os pensamentos. Vamos ver como podemos fazer isso. Como eu disse, 95% das informações que temos são informações permanentes e são elas que nos fazem tomar atitudes e tomar decisões. E 5% apenas são informações transitórias, passageiras. Por exemplo, você vai na igreja, vai num culto, vai na missa, onde for que você se alimente, e de repente você ouve aquela mensagem, você sai impactado, feliz, decidido a tomar uma decisão e mudar de vida. E quando você acorda no dia seguinte, aquela motivação desapareceu. Aquela vontade, aquela convicção foi desvanecendo. Por quê? Porque eram informações passageiras e transitórias, não eram informações permanentes. Assim acontece com todo mundo. Deixa eu dar um exemplo que talvez você vai se identificar melhor. Você que trabalha com o arquivo Word, arquivo de texto, quando você digita lá textos e mais páginas, aquelas palavras naquele fundo branco é virtual, não existe de fato. Se você quer que aquilo fique guardado, você tem que apertar a tecla salvar. Mas se porventura você fez um trabalho imenso de faculdade, escola, sua tese, e de repente você está num PC e acabou a força, você perdeu tudo. E por quê? Porque aquelas informações estavam na memória transitória, não estavam na memória permanente. Para que aquelas informações ficassem na memória permanente, tem que apertar a tecla salvar. E é isso que eu quero falar com você. Como salvar informações boas e positivas de Deus, que irá permitir você mudar de comportamento, de mentalidade. Uma das estratégias principais do diabo, desde que o homem, é distorcer a mentalidade do homem. A razão desse programa é justamente resgatar isso, a sua identidade. Quando uma criança nasce, ela nasce totalmente como um livro em branco. E a passar do tempo, nas suas páginas são escritas histórias alegres, tristes. E hoje nós somos o que somos pela experiência que tivemos desde a nossa infância. Nenhuma criança nasce preocupada, depressiva, ansiosa, maldosa, rancorosa, amarga e azeda. Ela aprende a ser assim. É um comportamento adquirido. Depois que você tem esse comportamento adquirido, esse hábito, muitas vezes você nem percebe, é espontâneo. As pessoas conseguem identificar em nós, em mim, em você, comportamentos erráticos, mas nós não. Como mudar isso? Nós vamos aprender agora como apertar a tecla salvar de uma informação de Deus para o seu coração, que irá ajudar você a mudar os seus sentimentos, as suas emoções, a sua vontade e a sua atitude e o seu destino. Então vamos lá. Quero usar o texto de Josué, capítulo 1, versículo 8, que diz o seguinte: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela ou nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. 3 coisas Deus disse. Não deixe de falar a palavra do livro desta lei. Medita nele de dia e de noite e procure fazer conforme tudo que nele está escrito. Deixa eu começar pelo meio. Medita nela de dia e de noite. Provérbios 4:23, na linguagem de hoje, diz assim: cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Provérbios 23:7 diz: assim como imagina a sua alma, assim o é. A Eva caiu nessa mesma artimanha, ela imaginou na sua alma e ela tomou a decisão. O filho pródigo, na parábola onde Jesus conta que havia um filho mais novo que pediu para o seu pai, que ainda vivia parte da sua herança, o que leva um jovem a deixar tudo para viver na miséria? Um pensamento.
O que levou Eva e Adão a deixar o Éden para viver uma terra que havia espinhos, que as pessoas sofriam para trabalhar e produzir, fazer o solo produzir? Um pensamento. Já vi tantas famílias destruídas, casamentos, filhos que abandonaram tudo, pessoas que deixaram o ministério, pessoas que se revoltaram contra os seus líderes. Um pensamento. O diabo conseguiu identificar dentro desse coração uma necessidade. E então ele promove uma ideia equivocada e errada para que a pessoa acredite que essa nova ideia vai trazer felicidade. E, na verdade, leva uma ruína pior do que a pessoa vive. Um abismo chama outro abismo. A verdadeira guerra espiritual é na mente. E é por isso que nós temos que pensar no que Deus diz de dia e de noite. E à medida que nós pensamos nas promessas de Deus, do que Deus nos disse, essas verdades acabam caindo dentro do nosso coração, fazendo-nos sentir, querer e fazer o que é certo e correto. Romanos 12:2 diz assim: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu vou experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Quando eu mudar a minha maneira de pensar e quando eu não aceitar o estilo de vida que o mundo vive. Então preste atenção, meu querido e minha querida, que a mudança de mentalidade é a chave para você mudar os seus sentimentos e as suas atitudes e o seu destino. Por isso que a palavra de Deus não é só um livro de informação, é a verdade de Deus. Quando nós temos uma mentira na mente, nós não conseguimos removê-la, essa ideia, mas podemos substituí-la, a mentira pela verdade. E o processo de troca de mentira pela verdade é o que a Bíblia chama de meditar nas Escrituras. Eu tenho um vídeo que fala sobre isso. Assista e você vai poder ter um pouco de informação sobre esse assunto. Quando você medita, pensa nas verdades de Deus, essas verdades acabam sendo enraizadas, interiorizadas dentro do seu coração, mudando a sua maneira de sentir, de querer e fazer. Mas Deus também disse para Josué: não deixe de falar o livro desta lei. O que ele está dizendo? Não pare de falar o que está escrito. Por que falar o que está escrito e não falar o que eu sinto ou o que eu quero? Porque quando você confessa a palavra de Deus, as promessas de Deus, acontece algo muito importante dentro da sua cabeça, dentro do seu cérebro. Eu não sei se você sabe, nós temos um dispositivo aqui atrás chamado SAR, Sistema de Ativação Reticular. O que significa isso? A SAR é responsável pelo foco. Nós sofremos inúmeros e centenas de estímulos ao mesmo tempo, luz, calor, cheiro, o que ouvimos, ruídos, pessoas, cores. E para que nós não fiquemos loucos, o nosso cérebro ele concentra alguns poucos estímulos para que não fiquemos doidos, como eu disse, mas nos foquemos em algumas coisas. E a fala é um dos elementos que faz com que o foco se centralize. Por exemplo, se você fizer esse exercício aí, você repetirá o seu nome inúmeras vezes, vez após vez. Se eu pedir para você quanto é 18 menos 5, você vai ter que parar para fazer o cálculo. Porque o cérebro, ele presta atenção no que você fala. E para que ele possa raciocinar, fazer um cálculo, você precisa parar de falar para ele parar de pensar. Então, quando você fala, o seu cérebro ele foca no que você está dizendo. Se você fala só em desgraça, em ruína, em morte, em doença, em insucesso, é que o seu cérebro vai prestar atenção. O foco vai estar na impossibilidade, o foco vai estar nas fraquezas, o foco vai estar nas dificuldades, nas falhas dos outros, na imperfeição das pessoas. E aí você só vai observar isso. Já percebeu que quando uma pessoa muito crítica, ela só consegue ver defeito nos outros com muita facilidade? É porque o seu cérebro foi treinado para focar nisso. E Deus está dizendo para Josué: pare de focar nos gigantes, pare de focar nas dificuldades, foca na minha palavra,
fale, declare, profetize a minha palavra, porque se você fizer isso, você vai ser bem-sucedido em todos os seus caminhos. E finalmente, o terceiro passo para apertar o botão salvar, para que essa verdade que eu acabei de ouvir se torne uma verdade permanente e entre no meu subconsciente, é cumprir, é fazer, executar. Você sabe que a experiência vem pela prática. Então você faz vez após vez, meditando, falando, e se Deus te diz para fazer algo, cumprindo, pondo em prática, porque o nosso problema não é ouvir. Jesus disse isso. Bem-aventurados são aqueles que ouvem e praticam. Ele fez até uma parábola sobre a casa formada ou fundada sobre areia e rocha. As duas foram feitas com o mesmo material. Uma ficou de pé, outra desmoronou. E qual foi o segredo? Ouvir e praticar. O que é que Deus tem pedido ao seu coração que você, por alguma razão, não tem feito? Qual é a direção que o Espírito Santo tem dado a você para pôr em ação e prática e por algum motivo, eu não quero fazer isso. Eu acho que não é para mim. Na minha ideia, na minha concepção, pare. Deixe Deus agir na sua vida. Jesus disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então você vai encontrar descanso para a sua alma. Como mudar a minha atitude errada, como mudar o meu jeito de ser, mudando a maneira de pensar. E a meditação na palavra de Deus é a chave para você ser transformado em outra pessoa. Foi o que Paulo aprendeu, foi o que Deus disse a Josué, foi o que Paulo disse a Timóteo, é o que eu estou dizendo para você. Guarde essa palavra para o seu coração. Que Deus te abençoe. Chegamos ao fim, mas se esse vídeo foi bênção para você, edificou o seu coração, fortaleceu a sua fé, compartilhe com alguém. Inscreva-se no nosso canal. Divulgue essa mensagem. Dê um like, isso nos ajudará bastante para que essas mensagens fiquem num topo de lista e no mecanismo de busca do Google. Há muitas pessoas desesperadas, pessoas perdidas, perplexas, e Deus colocou no meu coração o desejo de compartilhar a palavra dele neste dia. Então, compartilhe o nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, e eu quero dizer que foi muito bom poder estar com você, entrar aí na sua privacidade, no seu dia a dia. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Tchau.